Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Eu vou deixar esse vídeo aqui sobre a lei de Hess, né? A lei de Hess, o que acontece? Vocês estão trabalhando aí com a variação de entalpia, só que aí às vezes pode aparecer várias equações químicas, né? Várias equações. Olha só, aqui ó, pode-se trabalhar com um conjunto de equações termoquímicas, tá? Nas condições padrão, tá, beleza. Então, são várias equações químicas para originar, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Ó, então, eu tenho um exemplo aqui, né? Ó. Veja a utilização desse método, que é o método de lei de Hess, tá? Para determinar a combustão incompleta do carbono. Então eu tenho aqui o grafite, tá? Mais meio O2 formou CO gasoso. Qual que é a variação de temperatura? Na prática é impossível medir diretamente a entalpia dessa reação. Para isso utilizamos as variações de entalpia das etapas que participam dessa queima. Então são várias etapas, tá? Até chegar essa aqui a equação genérica, tá? Mas antes disso aqui existe várias outras reaçõezinhas químicas, tá? Que ocorrem. Aí ele vai colocar, claro, né? Ele colocou aqui, ó, o grafite, né? Mais O2 formou CO2, tá? E também tem o CO mais meio O2 forma o CO2, tá? Aí o que acontece? Nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que combinar, tá? A fim de que a soma das equações, das equações de combustão sejam desejadas, tá? Então, para isso, as equações 1 e 2 são ordenadas de tal modo que o grafite esteja no lado do reagente e o CO no lado do produto. Ó, a equação 1 é mantida, tá? Nós temos aqui, ó, grafite mais O2, CO2, né? Tá aqui, mantida. E tá aqui o valor da variação de entalpia. A equação 2 é invertida para que o CO seja o produto, tá? Então, o CO ele vai ficar como o produto, tá? Então você vai inverter, vai girar isso aqui, tá? E invertendo, você tem que mudar o valor do ΔH, tá? Então vai ficar assim, ó, CO2, né, a setinha, né, a setinha aqui, a setinha não muda, tá? A setinha fica ainda para a direita. E CO mais meio O2, ó, CO mais meio O2. Muito bem. E alterou aqui o sinal, tá? Ficou para positivo. Então, a soma algébrica das duas equações, nesse caso, possibilita o cancelamento do CO2, que aparece em ambos os lados das setas. Então, nós temos aqui o grafite, né, mais O2, formou o CO2. O CO2, que formou o CO, mais meio O2. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Vocês vão fazer o cancelamento, o do que está lá do lado direito, né, do lado dos produtos, e outros iguais que estão do lado dos reagentes. Ó, ele cancelou o CO2, cancela aqui, e cancela do outro lado, do lado esquerdo aqui, ó, lado esquerdo. Muito bem. Aí o que acontece? Esse exemplo aqui é bem simples, né? Vocês agora vão só somar, né? Verificar o que sobrou aqui, ó, grafite mais meio O2. Ah, tá. Aqui, ó, pessoal, ficou meio O2, tá? Acabei aqui, deixa eu colocar aqui uma caneta. Então, olha só, do lado esquerdo eu tenho um O2, né? Um inteiro O2, e aqui eu tenho meio O2. Então aqui também dá para me cancelar, né? O O2 com esse O2, tá? Então nesse caso aqui, sobrou só meio, né? Porque como eu tenho um aqui e meio, ficou sobrando meio, né? Mais meio O2. E sobrando o CO aqui, ó, viu? Então, grafite, né, que sobrou. Aí descontando aqui, ó, cancelando meio aqui com meio aqui, sobrou meio aqui, né? Sobrou meio, ó, meio O2 e o CO que sobrou aqui, tá? Aqui, ó. Então essa é a equação geral aqui, ó. Essa é a equação geral, tá? Então, aqui no caso, olha lá, é igual aquele que está no início, a equação geral, grafite mais meio O2, CO.
E para calcular a variação de entalpia, que é isso que ele quer saber, né? A variação de entalpia, você vai fazer essa diferença aqui, ó, menos 393 com mais 282. Vai resultar isso aqui, ó. Então essa é a lei de Hess, né? Que é utilizada várias equaçõezinhas, né? São várias equaçõezinhas que você vai utilizar para determinar a variação de entalpia, tá ok? Ó, então continuando aqui, a lei de Hess é bem mais visualizada quando a gente utiliza um diagrama das entalpias, tá? Então, ó, nós temos aqui vou mostrar aqui primeiro para vocês a reação, tá? Na verdade, isso aqui é uma mudança de estado físico que também pode ser utilizada, tá? Para essa utilização, para essa lei de Hess, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o H2O, né, sólido, né, se transformou em H2O líquido, muito bem. E a variação de entalpia, né, dessa transformação aqui foi 7, né, mais 7, né, positivo, kJ. E depois ele pegou o líquido, né, esse H2O líquido, e foi transformado em H2O gasoso. E aqui, muito bem, aqui já tem outra variação de entalpia. Você está vendo que são várias etapas, né? São várias etapas. E aqui também ele pôde fazer o cancelamento, o que está do lado direito de um, do lado esquerdo de outro, igual. Então eu tenho H2O líquido aqui, ó, ele cancelou com o H2 líquido daqui. E o que sobrou? O H2O sólido, está aqui embaixo, e o outro H2O sólido aqui embaixo. Muito bem. Aí vocês vão fazer essa soma, né? Nesse caso aqui é soma, né? Que vai somar o 7 com mais 44. Deu a variação de entalpia mais 51 kJ, tá? Então a variação de entalpia é a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2. Ó, variação de entalpia 1 mais variação de entalpia 2. E aqui no diagrama, que é esses gráficos, né, que a gente pode visualizar também bem melhor do que até ele está falando aqui, né? Ele auxilia na visualização da lei de Hess. Então, o que ele estava falando lá? H2O sólido, muito bem, está aqui, ó, embaixo, né? Está aqui, ó, H2O sólido. Ele se transformou em H2O líquido, olha só, transformou em H2O líquido, parou aqui, né? Aqui, ó, é o eixo de entalpia, né? Eixo de entalpia. Então, parou aqui, muito bem. E depois ele transformou o H2O líquido para H2O gasoso, ó. O H2O líquido para o H2O gasoso, ó. Tá vendo que aqui tem uma variação de entalpia 1, que é esse aqui, 7. E a outra variação de entalpia 2, que é esse aqui, ó, 44, mais 44. Tá? Então, aqui ele também mostra, ó, que aqui no início da transformação, que era H2O sólido, e o final, que foi H2O sólido, gasoso, perdão, né? Ó, H2O sólido para H2O gasoso. Viu só? Só que antes de essa transformação aqui direta, porque aqui ele já mostrou direto, ó, H2O sólido para H2O gasoso. Então, antes dessa etapa, ocorreu uma outra etapa. Também ocorreu uma outra etapa, né? Uma outra etapa, tá? Que não mostrou aqui, mas foi visto aqui nessa etapa, nessa lei de Hess que a gente utiliza, tá certo? Então, aqui pode visualizar, tá? Olha só como você visualiza aqui pelo diagrama. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo. Deixa eu colocar aqui como caneta, tá? O valor de ΔH de uma reação química pode ser prevista teoricamente por diferentes métodos. Determine a variação de entalpia dos processos a seguir pela lei de Hess, né? Que essa lei de Hess são aquelas que aparecem nessas etapas aqui. Então, ó, eu tenho aqui a equação geral, né? Que é SO2 mais meio O2 formou o SO3. Muito bem. Só que antes disso teve outras etapas, né? Que ele mostrou, que ele vai mostrar aqui, ó. Etapa 1, que é o S enxofre, né? Enxofre sólido mais O2 formou SO2. Muito bem, SO2. E a outra etapa aqui, a segunda etapa, que é o enxofre sólido mais 1,5, né? 3,5 O2 formou SO3. Muito bem. Olha só, como vocês estão vendo aqui o SO2, esse SO2
essa equação 1 aqui, eu vou ter que inverter para que o SO2 ele fique do lado dos reagentes. Ó, ele inverte a equação, ele está até falando aqui, ó, inverte a equação. A variação de entalpia dessa equaçãozinha 1 aqui é menos 284. Eu vou ter que mudar esse valor aqui, tá? O SO3, você está vendo aqui que nessa segunda equação, ela tem o produto SO3, então fica aqui mesmo, tá? Desse lado, não inverte, só repete, igual ele está falando aqui, só repete. E a variação de entalpia é menos 378 kJ. Muito bem, olha só aqui embaixo. Então aqui você vai inverter, como ele está falando, né? O SO2, ó, tá vendo o SO2? Era produto, agora ficou reagente. SO2, setinha, tá? Ainda continua setinha virada para a direita mesmo. E S, né, que é o enxofre mais O2. Muito bem, tá aqui. Não esqueça de mudar o sinal aqui, né? Que era menos 284 para mais, porque como inverteu, né? Só girou. Então não esqueça de mudar aqui o sinal. Aqui repete, né, do jeito que ele está falando, S, né, mais 3,5 mais SO3 e menos 378. Muito bem. Agora nós vamos fazer aqueles cortes, né, o que tem no lado direito, tá, e o que tem o igual do lado esquerdo, ambos, né, entre as equaçõezinhas aqui. Eu tenho enxofre sólido do lado direito e enxofre do lado esquerdo. Aí eu faço o corte aqui, muito bem, ó, ele cortou aqui. Aqui nós temos mais aqui, ó, temos o O2 desse lado direito e o O2 também desse lado esquerdo. Aqui nós temos um inteiro, né, um O2 inteiro, e aqui nós temos 1,5, tá? Então nesse caso aqui vai sobrar, né, ó, como eu tenho 1,5, né, e aqui tem 1, né, 1,5 menos 1 vai sobrar meio, né? Olha só, sobrou meio aqui, tá? Eu já posso até colocar aqui, ó, o SO2, já coloco aqui embaixo, né, o que sobrou. E o cancelamento desse aqui, ó, ficou meio O2 e sobrando o SO3, tá? Que o SO3 não tem nenhum para cancelar, então só repete. Olha só como é que ficou a equação, olha só, não ficou igual a equação geral, SO2 mais meio O2 e SO3. Agora que tem um negócio que ele pediu aqui, qual que é a variação de entalpia, né? É só você fazer a diferença aqui, ó, 284 menos 378 menos 94. Então é assim, pessoal, tá? Você vai fazendo essas equaçõezinhas, tá? Fazendo cancelamento, dá uma visualizada, faça com atenção, tudo bem?